Hoje Gênesis, então 33 e 34, acho que hoje eu consigo, hein? Ontem fiquei só no 32, mas também era um capítulo muito forte, né? Falando a respeito da transformação de Jacó em Israel. Hoje nós vamos ver a sequência agora de Israel. A partir de agora já não é mais a mesma pessoa. Nasceu uma nova. E é a proposta do Senhor Jesus para você hoje. Que você não siga a sua vida sendo a mesma pessoa, mas que venha surgir, nascer uma nova pessoa, a partir daqui, lavada, criada pelo próprio Espírito Santo. Vamos meditar? Meu Senhor Jesus, nós estamos meditando na Tua Palavra e eu peço que esteja aqui conosco, fala com a gente, desbloqueia o nosso entendimento e nos abençoa com a água da Tua Palavra, que ela sacie todas as nossas sedes. Amém. No 33, no versículo 1. E levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel e as duas servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e a Lia e seus filhos atrás. Porém a Raquel e José os derradeiros, sabe? Ele teve uma grande experiência com Deus, e agora surge o problema dele, o problema não foi embora. Às vezes a pessoa pensa assim, eu estou agora buscando a Deus, eu estou firme numa corrente, eu estou fazendo isso, aquilo, agora acabou meus problemas. Não, os problemas continuam. Agora quem está forte para vencer os problemas é você, a força está em você. Então, os problemas vão continuar, né? As situações que nós vivemos aqui fora vão continuar. O que mudou foi dentro. O problema é quando você tem problema fora e dentro de você. Dentro de você ainda há os conflitos, as dores, né? O sofrimento humano. Quando você se liberta de tudo, Deus ilumina você. Você se torna a luz dentro de você. E a luz vence as trevas do lado de fora. Aí ele diz, no 3, e ele mesmo passou diante deles, inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou e lançou-se sobre o seu pescoço e o beijou e choraram. Comentário do bispo. Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou. Todo o ódio que ele trazia no coração por cerca de 20 anos contra o irmão desapareceu. Foi a resposta do Altíssimo a uma oração sincera que lhe foi dirigida lá no capítulo 32:11. Às vezes, a pessoa luta a vida inteira por um familiar e não vê resultado algum. Porém, quando ela se volta para Deus, o milagre que deseja acontece. Durante anos, Jacó viveu atormentado pelo medo de ser morto pelo irmão, até que conheceu verdadeiramente o Deus de seu avô, Abraão, e de seu pai Isaque. Nesse dia, os temores dele terminaram. Não há medo que possa intimidar a pessoa que teve um encontro com Deus. Aí você entende que quando você tem esse encontro com Jesus, você se torna um gigante, né? Os seus problemas se tornam como formiguinhas, porque antes disso acontecer é o contrário. Você olha os problemas, eles são gigantes, você se sente a formiga. Mas Deus quer mudar, reverter esse quadro. Por isso a entrega sua de vida tem que ser total. Olha só, no 5. Depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse, quem são esses contigo? E ele disse, os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos inclinaram-se. E chegou também Lia com seus filhos e inclinaram-se. Depois chegou José e Raquel e inclinaram-se. E disse Esaú, de que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse, para achar graça aos olhos do meu senhor. Mas Esaú disse, eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó, não, se agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Então, olha só a diferença, né? Esaú não mudou, né? O interior dele, ele continuou sendo o mesmo, né? Perturbadinho ainda da cabeça.
porque ele continua perseguindo depois o povo de Deus, né? A tribo dele, a nação dele, né? Apesar que no futuro os filhos de Esaú são eliminados, mas eles se tornam inimigos no futuro. Mas, infelizmente, né? Jacó estava vendo o rosto de Deus, porque ele perdeu aquele medo, ele perdeu aquela insegurança, né? Ele conseguiu tratar o coração dele. É como se ele pudesse entrar lá na cabeça dele e reescrevesse uma coisa, né? Irmão, tenho medo. Ele reescreveu agora, meu irmão, eu vejo Deus. Olha que mudança, né? Hoje você olha, por exemplo, seu marido e você fala assim, meu marido não tem jeito. Se você reescrevesse isso, não, meu marido tem jeito sim. Meu filho é um caso perdido. Não, vou reescrever isso. E se eu disser que meu filho tem jeito? Então, você muda, né? Vamos lá. No 11. Toma, peço-te a minha bênção que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo, e estou com ele até que o tomou. Então, Esaú diz, eu tenho bastante, e Jacó diz, eu tenho tudo. Por quê? Porque quem tem Jesus, quem tem Cristo em sua vida, tem tudo, né? Pode não possuir muitas coisas aqui do lado de fora. Por exemplo, Jesus mesmo, toda a sua vida foi de simplicidade. Ele nasceu numa manjedoura, ele teve que fugir para o Egito porque ele corria risco de morrer com a sua família. Depois, na volta, ele cresceu em Nazaré, né? Nazaré é uma cidade pobre e ele cresceu lá, em Nazaré. Ele não frequentou escolas, ele foi um carpinteiro, né? Ele trabalhou duro, pesado, até a idade adulta para poder começar a pregar. Ele teve uma família grande, ele sofreu perseguições, muita gente perseguiu ele, humilhou ele, pisou nele, enfim. Mas ninguém conseguiu destruir ele por dentro. Já parou para pensar nisso? Você pode enfrentar lutas e lutas e mais lutas. E olha, quanto mais íntimo de Jesus você for, mais lutas você também vai enfrentar. Mas também tem um porém, mais forte você se torna. Vamos continuar. No 12. E disse, caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém, ele lhe disse, meu senhor, sabe que esses filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se as fadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor adiante do seu servo, e eu irei como guia pouco a pouco, conforme ao passo do gado que vai adiante de mim, e conforme ao passo dos meninos, até que chegue o meu senhor em Seir. E Esaú disse, permite então que eu deixe contigo alguns da minha gente? E ele disse, para que é isto? Basta que ache graça aos olhos do meu senhor. Assim voltou Esaú, aquele dia, pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa, e fez cabanas para o seu gado. Por isso, chamou aquele lugar Sucote. E chegou Jacó salvo a Salém, cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã-Arã, e armou a sua tenda diante da cidade. E comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus. E chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Comentário. Jacó levantou um altar. Essa atitude de Jacó mostrou o seu reconhecimento e sua gratidão por tudo que Deus havia feito por ele, como protegê-lo da morte tida como certa. Então, coisas especiais que eu tiro aqui desse versículos para mim, né? Jacó, ele tinha um temor, né? Ele temia o irmão, o encontro com o irmão. E chegou uma hora dele ter que enfrentar aquele temor, né? Ele não podia fugir, continuar fugindo daquele problema. Ele tinha que enfrentá-lo. Mas foi nesse confronto que ele conheceu a Jesus e que ele conseguiu enfrentar os seus problemas e ele venceu. Então, nós temos que enfrentar os nossos problemas. Não adianta fugir deles, porque os nossos problemas também não vão fugir de nós, eles vão permanecer lá, até o momento em que nós nos levantarmos contra ele. E a segunda coisa, o altar esteve presente agora na vida de Jacó. Até aqui, Jacó
ele não consultava a Deus, né? Deus falava com ele, mas até aqui Jacó não tinha essa intimidade com Deus. Quando houve essa mudança, né, no interior dele, e ele se transformou em Israel, agora ele levanta um altar para sacrificar a Deus. Quer dizer, início de uma vida com Deus, de uma intimidade com Deus. Agora o 34. E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra. O comentário do bispo diz: Diná, filha de Jacó, saiu sozinha de casa para conhecer as jovens da cidade. Queria saber como eram, como viviam e como se vestiam. No entanto, essa curiosidade foi para ela uma grande armadilha, pois o povo cananeu era perverso e dado à imoralidade. Da mesma forma, muitas pessoas, principalmente jovens, têm ido ao encontro do brilho deste mundo. Embora essa aproximação seja aparentemente inofensiva, conduz a decepções, violência e até a morte. Por isso vale a reflexão. Será que as novidades seculares compensam a perda da vida e até mesmo da salvação? Então, Diná, a filha mais nova, ela sentiu brilho nos olhos ao olhar para a cidade e ela vivendo uma vida do campo. Então, ela queria saber o que havia lá. A mesma curiosidade a gente pode dizer que há naquelas pessoas que nasceram na igreja e elas olham o mundo com uma curiosidade, né? Elas querem conhecer o que há no mundo, o que há lá fora, quais são as atrações que há para ela. Ela não está vendo que o que há lá fora não presta. O que há lá fora nos rejeitou, nos humilhou, nos fez mal, nos feriu e nos trouxe para a casa de Deus, né? Quem nasceu na casa de Deus tem o privilégio, né, de conhecer a Deus e crescer na fé. Não precisa conhecer o mundo para saber que lá fora é só sofrimento. Mas, assim como Diná, há muitas Diná na igreja, que às vezes não conheceu o sofrimento no mundo, mas tem esse interesse. Aí diz assim: e Siquém, filho de Amor, a vê, o príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a e deitou-se com ela e a humilhou-a. O comentário diz: violência. Diná era a única filha de Jacó. Ela era muito amada pela família, mas isso não impediu que fosse estuprada e humilhada. Como ela, muitas mulheres sofrem com a violência física, verbal, emocional e psicológica, e assim passam a carregar as marcas de um passado ruim, isto é, vivem tristes, traumatizadas e às vezes sem perspectiva de um futuro feliz. A única forma de se verem livres dessas lembranças é crer que Deus proporciona nova vida, mas também é preciso parar de se vitimar e de se sentir injustiçadas. Na fé, encontramos forças para superar o passado triste e alcançar a felicidade. Então, olha só, ela foi marcada por uma violência, por um estupro, né? E quantas pessoas também são marcadas, seja na infância, seja na fase adulta, ou seja em que fase seja, é uma violência contra a pessoa, né? E isso cria marcas. Isso cria, por exemplo, dentro da memória da pessoa, uma coisa que se chama a memória contínua dela, né? Ela grava aquilo ali. Então, quantas mulheres que foram abusadas no passado, né? Ou quando crianças, ou em qualquer fase que seja, e depois elas trazem essa marca, essa bagagem, essa dor para o casamento e não conseguem ser felizes no casamento. Se elas não são felizes, consequentemente não conseguem fazer o seu marido feliz. E aí vivem um inferno. E às vezes são vítimas de mais abusos, de uma vida de mais humilhação. Aí elas continuam uma vida destruída, né? Aí ela entra num relacionamento, sai, entra em outro, sai, entra em outro, sai. Quer dizer, aquela ferida que nunca foi cicatrizada, ela vai aumentando conforme os relacionamentos. Por isso que nós falamos para aqueles que chegam na igreja feridos, principalmente no amor, que essa pessoa não se relacione com mais ninguém. Que ela dê tempo para primeiro essa cicatriz, esse machucado, essa ferida, ser cicatrizada primeiro, para ela poder se relacionar com outras pessoas. Então, pense nisso, né?
primeiro trate de você. Não adianta você querer ser feliz com alguém se você não for feliz primeiro consigo mesmo. Então, quem é que traz essa felicidade própria? O próprio Espírito Santo. Então, seja primeiro feliz com você, né? Trate da ferida que há em você, para depois você se unir a outra pessoa, também feliz, porque ela foi tratada espiritualmente, né? Ambos vão ser felizes, porque já são felizes, vão ser mais ainda. O problema é que tem pessoas que querem ser felizes com pessoas frustradas. Então, frustrado com frustrado, frustrado ao dobro. No 3, e apegou-se a sua alma a Diná, filha de Jacó, e amou a moça e falou afetuosamente à moça. Falou também Siquém, Amor, seu pai, dizendo, toma-me essa moça por mulher. Quando Jacó ouviu que Diná, sua filha, fora violada, estavam seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viessem. E saiu Amor, pai de Siquém, a Jacó para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo, ouvindo isto, e entristeceram-se os homens, e iraram-se muito porquanto Siquém cometera uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Então falou Amor com eles, dizendo, a alma de Siquém, meu filho, está enamorada da vossa filha. Dai-lhe, peço-vos, por mulher, e aparentai-vos conosco. Dai-nos as vossas filhas, e tomai as nossas filhas para vós. E habitareis conosco, e a terra estará diante de vós. Habitai e negociai nela, tomai possessão dela. E disse Siquém ao pai dela, e aos irmãos dela, achei eu graça em vossos olhos, e darei o que me disserdes. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça por mulher. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e Amor, seu pai, enganosamente, e falaram porquanto havia violado a Diná, sua irmã. E disseram-lhe, não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiremos a vós, se fordes como nós, que se circuncide todo homem entre vós. Então dar-vos-emos as nossas filhas, e tomaremos nós as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um povo. Mas se não nos ouvirdes, e não vos circuncidardes, tomaremos as nossas filhas, e ir-nos-emos. As suas palavras foram boas aos ouvidos de Amor, e aos olhos de Siquém, filho de Amor. E não tardou o jovem em fazer isso, porque a filha de Jacó lhe contentava, e ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Veio, porém, Amor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, falar aos homens da sua cidade, dizendo, esses homens são pacíficos conosco, portanto, habitarão nessa terra e negociarão nela. Eis que a terra é larga, de espaço para eles, tomaremos nós as suas filhas por mulheres, e lhes daremos as nossas filhas. Nisso, porém, consentiram aqueles homens em habitar conosco, para que sejamos um povo, se todo homem entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. E seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos. Concitamos somente com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíram da porta da cidade, e foi circuncidado todo homem, de todos os que saíam pela porta da sua cidade. Então, quer dizer, aquelas pessoas, né, o rei daquela cidade, o príncipe, todos os homens aceitaram, né, foram bons, né, foram honestos para com os filhos de Jacó. Então, eles circuncidaram a pele do prepúcio, então isso limitou, né, a força deles, porque eles tinham que ficar de repouso. Agora, olha só o que eles armaram no 25. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todos os homens, afoitamente. Quer dizer, aquele ódio, aquele sentimento de mágoa no coração deles, fez eles tomar uma atitude precipitada, né? Uma atitude raivosa,
causando ainda mais problemas. Se já houve um problema, se já houve uma dor, agora essa dor ia ser muito maior, pior. Olha lá, no 26. Mataram também ao fio da espada, Amor e o seu filho Siquém, e tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Então, quer dizer, Diná já estava na casa daquele príncipe, né, morando com ele. Ele fez o que fez com ela, né? Não há justificativa para isso, mas ele quis ela como esposa, então não era tão mal, né? Ele honrou também o compromisso, mas agora ela foi tomada. Agora imagina, ela sofreu a violência e agora sofre vendo os irmãos fazendo o que eles fizeram naquela terra. Aí o 27, vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto violaram a sua irmã. As suas ovelhas e as suas vacas e os seus jumentos e o que havia na cidade no campo tomaram, e todos os seus bens, e todos os seus meninos e suas mulheres levaram presos e saquearam tudo o que havia em casa. Então disse Jacó a Simeão e Levi: tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e perizeus. Tendo eu pouco povo em número, eles ajuntar-se-ão contra mim e me ferirão, e serei destruído, eu e minha casa. E eles disseram: devia ele tratar nossa irmã como uma prostituta? Nada justifica o erro deles, né? Nada justifica um erro ser coberto por outro erro. Eles erraram feio, né? Agiram pela emoção. Veja o que é você agir pelo coração enganoso, né? Quantas pessoas agiram pelo seu coração enganoso e se casaram mal, fizeram maus negócios, né? Tomaram atitudes erradas. Minha amiga, meu amigo, você tem a oportunidade hoje de fazer certo. Faça o certo, né? Busque a Deus. Sabe, a direção correta vem de Deus. Quando você aprende a ter essa intimidade com Deus, Deus então vai dirigir toda a sua vida, tá bom? Partilhe esse vídeo com alguém, mande para alguém, dê o seu gosto, faça seu comentário. Diga o que você tem achado dessa história e que lição que você tem tirado dela. Fique bem.